Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar início com vocês a uma playlist nova. Vamos falar sobre eletrodinâmica. E na aula de hoje nós vamos ver o que é uma corrente elétrica. Muito bem, gente. A eletrodinâmica é o estudo das cargas em movimento. Até então nós estudamos a eletroestática, que eram as cargas elétricas paradas, estáticas. Eu pegava uma carga e colocava em um determinado ponto. Agora, na eletrodinâmica, nós vamos estudar essas cargas, porém em movimento. Beleza. Antes de nós entrarmos precisamente nisso, eu gosto muito de explicar, primeiro, o que é um condutor e o que é um isolante. Beleza. Eu quero que vocês imaginem para mim duas esferas, tá? Duas esferas. Vou dizer que essa esfera 1, ela vai ser condutora e essa esfera 2 vai ser isolante. A princípio, essas duas esferas, elas estão neutras, ou seja, o número de elétrons e o número de prótons existente nelas estão iguaizinhos. Então, vamos supor agora que eu pegue um elétron e coloque ele aqui. Beleza, botei ele aqui, tá bonitinho ali. Então, essa esfera passou a ser eletrizada negativamente. Aí eu vou e decido colocar um outro elétron aqui pertinho. Vou pôr aqui. Como essa daqui é uma esfera condutora, os elétrons aqui vão ter facilidade de se mover. Vocês já aprenderam lá de eletroestática que cargas de mesmo sinal tendem a se repelir. Ou seja, essa segunda carguinha que eu coloquei aqui, ela não vai ficar paradinha aqui. Ela vai ir para o mais distante possível da primeira carga. E assim vai acontecendo com todas as cargas que eu for colocando nessa esfera. Elas vão se distanciando, ou seja, vai haver um livre movimento. E isso ocorre em quê? Ocorre nos metais, ocorre no grafite, ocorre um pouco em madeira molhada, né? Então, esses são os condutores. O que são condutores? Permite que os elétrons se movam livremente. Então, condutores permite que os elétrons se movimentem livremente. Já o isolante é o contrário. Se eu colocar uma carguinha negativa aqui, um elétron, como ele é isolante, essa carguinha vai ficar parada aqui. Se eu botar outra, vai ficar parada. Aonde eu colocar o elétron, ele vai ficar parado. Então, imaginem uma fita isolante, né? Se eu encostar pelo lado de fora, ou a capa de um próprio fio, não vai me dar choque. Por quê? Porque aquela borracha, aquele plástico que envolve aquele fio, ele é isolante. As cargas não vão se mover livremente em torno dele todo. Beleza? Beleza. Agora, para a gente entender corrente elétrica, eu tenho aqui um pedaço de fio. Fui lá numa loja de material de construção, cortei um pedaço de fio e trouxe para casa. Eu sei que esse fio é todo composto por átomos, né? Como tudo na nossa volta é composta por átomos. E os átomos eu sei que são ricos em elétrons. Opa, então quer dizer que nesse fio aqui ele está lotado de elétrons. Sim, está lotado de elétrons. Eu sou um rapaz curioso, fui lá, descasquei um lado, descasquei o outro, botei o dedo de um lado, botei o dedo do outro e nada aconteceu. Eu não tomei um choque. Por quê? Porque, apesar de ter elétrons no fio, não tem uma coisinha chamada corrente elétrica. Mas isso vai ser diferente quando a gente olhar essa figura aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só. Eu trouxe aqui para vocês agora uma figura. É esse mesmo fio. Eu fui, liguei ele aqui no ponto positivo da bateria,
Vim, fiz uma curva, fiz outra, vim, pá, pum, até chegar no negativo. É um fio ligando de um polo ao outro da bateria. Ué, professor, e o que é esse negócio grande aí? É o próprio fio, é como se eu tivesse pego uma super lupa e tivesse colocado assim em cima do fio, aí eu consigo ver essa parte aqui, eu consigo ver todos os elétrons se movimentando. A partir do momento que eu liguei na bateria, os elétrons saem do polo negativo, vêm caminhando por todo o fio até chegar no polo positivo. Beleza. Então, o sentido do movimento dos elétrons, ou seja, o sentido da carga, é da direita para a esquerda. Movimento da carga sempre direita para esquerda. Beleza. Se o movimento da carga é da direita para a esquerda, eu sei que nesse pontozinho aqui eu tenho um polozinho positivo e nesse ponto aqui eu tenho um polo negativo. A diferença de potencial entre os dois pontos, que a gente vai estudar mais para frente em aprofundado, vai gerar um campo elétrico. Não é verdade? É verdade, professor. E qual que é o sentido do campo elétrico? O sentido do campo elétrico é sempre contrário ao movimento das cargas. Se a carga está indo da direita para a esquerda, o campo elétrico está indo da direita para a esquerda. E os cientistas, os físicos, convencionaram que o sentido da corrente elétrica ele é o mesmo do campo elétrico. Então, o sentido da corrente é o mesmo do campo elétrico. Então, vamos lá. Movimento das cargas dos elétrons, da direita para a esquerda, do polo negativo da fonte geradora para o polo positivo. Campo elétrico, sentido contrário ao movimento das cargas. Corrente, mesmo sentido do campo elétrico. Beleza? Maravilha. Vamos ver agora a intensidade dessa corrente elétrica. Beleza, professor? Intensidade da corrente. Eu já aprendi o quê? Que o sentido do movimento das cargas é do polo negativo para o positivo. Então, esse é o sentido de movimento. Entendi, né, professor? O sentido do campo, ele é contrário ao movimento dos elétrons. Então, o campo elétrico, nesse caso, é do positivo para o negativo. Isso! E a corrente elétrica, minha gente? A corrente elétrica, nós adotamos convencionalmente a mesma do campo elétrico. Beleza. Agora, vocês veem essa seção reta aqui? Essa seção reta é onde eu quero determinar, por exemplo, qual a intensidade da corrente elétrica nesse ponto. Em outras palavras, eu quero saber quantas cargas vão passar por essa seção em um determinado intervalo de tempo. Então, eu posso dizer que a intensidade da corrente elétrica é a quantidade de cargas que passa por essa seção reta do fio num determinado intervalo de tempo. A quantidade de carga, nós sabemos, em Coulomb. O tempo tem que estar em segundos, coulombs e segundos. Bom, coulombs dividido para segundos é a minha intensidade. Ou então, a unidade de medida de intensidade é o ampere. Muito bem, o ampere é a unidade de medida da intensidade da corrente elétrica. Vale lembrar que pode cair em problemas a quantidade de carga que passa, não a quantidade de elétrons ou de nêutrons, ou seja, a quantidade de cargas elementares. Não é a quantidade de carga. Então,
Por exemplo, se o problema te deu lá que 20 elétrons passam a cada 10 segundos, vocês vão ter que determinar a quantidade de carga, que é o número de cargas elementares. Beleza? Beleza, então. Vamos aqui, ó, o resuminho que eu escrevi. A intensidade da corrente elétrica é a relação entre a carga elétrica que atravessa a seção reta do fio em um intervalo de tempo necessário para essa travessia. Muito bem, vamos ver agora o comportamento gráfico da intensidade da corrente elétrica com relação ao intervalo de tempo. O gráfico é mais ou menos assim, né? Se eu tiver uma corrente contínua, não vai ter problema para calcular a área, que vai ser muito facinho, né? Mas, em todas as situações, a área entre o intervalo de tempo é justamente a quantidade de cargas que está passando por aquela corrente, beleza? Então, se eu quiser determinar a quantidade de cargas que passa num determinado intervalo de tempo e eu te dou um gráfico, é só você fazer a área daquela região, que nesse caso aqui é a região A, que você vai achar a quantidade de cargas. Beleza? Beleza. Lembrando, quantidade de cargas em coulombs. Agora nós vamos ver duas classificações da corrente para a gente ir para os exemplos. Corrente contínua e corrente alternada. Corrente contínua. Uma corrente é considerada contínua, gente, quando não altera o sentido. Ou seja, ela é sempre positiva ou ela é sempre negativa no decorrer todinho do tempo. Independente de quanto tempo passar, a corrente vai ser a mesma, seja positiva ou seja negativa. Nós temos também a corrente alternada. A corrente alternada pode ser produzida de modo a inverter o seu sentido periodicamente. Ou seja, ora ela vai ser positiva, ora negativa, ora positiva, ora negativa. E assim vai intercalando no decorrer do tempo. Corrente alternada nós podemos encontrar na nossa tomada, que vai alternando a intensidade ao longo do tempo. Corrente contínua, pilha, bateria de celular, bateria de computador, é uma corrente contínua. Beleza? Muito bem. Vamos ver então o exemplo para encerrar com chave de ouro esse nosso vídeo. São dois exemplos. Vamos para o primeiro. Por um fio condutor metálico, passam 2,0 vezes 10 a 20 elétrons durante 4 segundos. Calcule a intensidade da corrente elétrica que atravessa esse condutor metálico. Beleza, gente, olha só. A corrente elétrica, eu já aprendi que é a quantidade de carga que passa em um determinado intervalo de tempo. O intervalo de tempo já está aqui em segundos, beleza. Só que o problema é que ele não me deu a quantidade de cargas, ele me deu apenas que são elétrons que estão passando ali. Então, nesse caso, a quantidade de carga vai ser igual a 2 vezes 10 a 20 vezes a carga elementar. A carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. Fazendo essa conta, eu vou ficar com 3,2 vezes 10 a 1, ou seja 32 coulombs. Então, vamos voltar aqui para a fórmula. A quantidade de carga, 32 coulombs, dividido pelo intervalo de tempo, 4 segundos. 32 dividido para 4 vai dar 8. 8 o quê, gente? 8 amperes. Muito bem. Vamos agora ver o último exemplo. Eita, professor, que negócio difícil. Não é não. Calma lá. Vamos lá. A intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor metálico varia com o tempo conforme o gráfico. Beleza. Letra A. Qual é a carga elétrica que atravessa uma seção reta do condutor no intervalo de 0 a 8 segundos? No intervalo de 0 a 8 segundos, eu tenho aqui essa
representação no gráfico da intensidade pelo tempo. Para mim determinar a quantidade de carga que vai passar, é só eu calcular a área desse trapézio, não é? Aqui eu tenho uma base menor, que mede de 2 a 6, ou seja, 6 menos 2, 4. Uma altura igual a 5 e uma base maior que vai de 0 a 8, ou seja, 8 unidades. Então, para calcular a letra A, eu vou fazer que a quantidade de carga é igual a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a quantidade de carga vai ser igual 8 mais 4, 12, vezes 5 dividido para 2. Simplificando o 12 com 2, eu fico só com 6. 6 vezes 5, 30 coulombs. Então, a quantidade de carga que atravessa essa seção reta do condutor entre 0 e 8 segundos é igual a 30 coulombs. Beleza. Agora eu pergunto na B. Qual é a intensidade média da corrente elétrica que produz o efeito da corrente elétrica representada no gráfico? Bom, eu sei que a corrente elétrica é igual à quantidade de carga que passa num determinado tempo. Bom, eu sei que a corrente aqui vai variando, obviamente, né? Ela aumenta, se mantém constante e depois diminui. Para isso tudo levou 8 segundos. E qual a quantidade de carga nessa seção? 30. Então, eu vou fazer 30 dividido para 8 segundos. 30 dividido para 8, 3,75 amperes é a minha resposta. Muito bem, gente. Por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!